Olá, aqui Leandro Ruschel para a sessão de perguntas e respostas desta semana. Se você quiser participar, sempre no Instagram nós abrimos na quinta-feira uma caixinha para receber as suas perguntas. Então não deixe de enviar o seu questionamento. Vamos iniciar aí com a primeira pergunta. Com a sua experiência de mercado, é possível imaginar até onde pode aumentar o dólar em relação ao real? Olha, se tem uma coisa que nós aprendemos no mercado é que câmbio, especialmente de países emergentes que adotam a responsabilidade fiscal como política ou a intervenção na política monetária, o câmbio não tem teto. A gente tem um exemplo mais gritante, que é a própria Venezuela. Desde que foi tirada qualquer sanidade, né, na administração da economia, o peso boliviano, lá o Bolívar, perdeu 99,9999% do seu valor. Um exemplo menos extremo, mas também bastante didático, é o da Argentina, em que a gente vê o peso perdendo aí valor ao longo das décadas, saindo de uma cotação de 7, 10 para mais de 1.000. E um exemplo menos agudo, mas também traumático, é o da Turquia, em que a lira foi de 3, 4 em relação ao dólar para mais de 30, em questão de poucos anos. Então não há limite para câmbio, especialmente quando se adota essa política. Não parece ser o caso, por enquanto, do Brasil, apesar de ser o objetivo, né, dos petistas, que esse será o caminho adotado, mas a gente não pode descartar essa possibilidade, porque a gente sabe a capacidade ilimitada deles de destruição, né? Então não há limite para câmbio. Acredita que o Banco Central interviu na queda do dólar nos últimos 2 dias? Não há nenhuma sinalização de intervenção, porque usualmente essas intervenções elas são anunciadas, mesmo que a posteriori. O que aconteceu foi uma sinalização por parte do descondenado que haveria uma mudança de tom, um cessar-fogo em relação a esse ataque sistemático à independência do Banco Central e à responsabilidade fiscal. Agora, até onde vai essa mudança, pelo menos de postura, porque eu não tenho dúvida que eles vão continuar expandindo gastos públicos, né, e seguindo esse trajeto de responsabilidade, não sabemos ainda. O que podemos esperar com o indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal? Bom, esse caso todo, né, é um caso esdrúxulo. É óbvio que me parece ter sido um erro grave do presidente ter buscado vender presentes que ele recebeu. Não há a menor necessidade disso em termos financeiros. Com uma única vaquinha lá, ele levantou 17 milhões de reais em doações, né? Ele tem a capacidade infinita de gerar recursos por outros meios. Mas, enfim, há uma discussão há muito tempo sobre se esse tipo de presente é pessoal do presidente, não vai aí fazer parte, né, dos recursos públicos, um patrimônio público, não é? Então, há uma discussão sobre isso. Tanto é que o próprio Lula pôde ficar com vários presentes que ele recebeu, inclusive ficou famoso aí durante a campanha um relógio, mas tem vários outros presentes que ele ficou e tudo indica que possivelmente tenha vendido porque alguns sumiram. Mas, enfim, é ridículo você ter esse nível de perseguição, esse nível de criminalização de um presidente por conta de uma bobagem dessa, enquanto o atual presidente foi condenado duplamente no maior escândalo de corrupção do mundo, até ser descondenado pelo Supremo. Então, é um sistema de 2 pesos e 2 medidas, é um tratamento muito diferente que só demonstra que no Brasil não existe mais justiça, porque a justiça só existe quando qualquer pessoa é tratada da mesma forma. Como nós sabemos, no Brasil, se você é de esquerda, você é tratado de uma forma, você é protegido pelo sistema. Se você é de direita, você é perseguido pelo sistema, e é disso que se trata. Não vejo muitas mudanças no cenário. Creio que as acusações mais graves e que terão maior repercussão são aquelas envolvendo o golpe imaginário, né, que deve surgir até o final do mês. Mas não vejo uma mudança na percepção da opinião pública por conta disso. Creio que, de uma maneira geral, as pessoas sabem o que está acontecendo no Brasil, né? Que é uma perseguição sistemática, enquanto um lado é protegido. É isso. Existe alguma chance de uma baixa no dólar? Ele voltar para próximo de 5 um dia? Olha, chance sempre há, mas dada a postura de responsabilidade fiscal desse governo, fica cada vez mais difícil. Nós temos claramente o plano do PT de repetir Dilma, no sentido de expandir os gastos do governo, controlar os preços
que o governo tem acesso, tem a capacidade de controlar, e inclusive baixar os juros na canetada, o que pode produzir um surto, né, de crescimento econômico num primeiro momento, para gerar a felicidade geral da nação e ter mais apoio popular, produzindo assim um efeito eleitoral, para posteriormente se colher inflação alta e destruição econômica. Mas aí a eleição já passou e hoje o PT acredita que tem os meios para reprimir qualquer manifestação contrária. Está aí os objetivos de projeto de lei de censura, a tal da secretaria lá, né, da defesa da democracia, da AGU, do companheiro Bessias e assim por diante. Eles querem investir na repressão justamente para poder dar esse golpe. Então, é difícil imaginar um dólar em queda. Mas o que você tem que imaginar não é o preço exato do dólar, é como você pode se proteger dessa situação, que é através de investimentos no exterior, em moeda forte, né, em dólar, euro, ienes e assim por diante. Uma diversificação global. E aí o valor exato do câmbio não importa tanto. E se de fato houver alguma mudança política no Brasil e um novo rumo, você tem a sua vida no Brasil, você produz a riqueza, você tem parte do seu patrimônio no Brasil que vai se valorizar. Então é uma espécie de hedge, né? Você diversifica o seu patrimônio e assim fica mais protegido de eventuais intempéries e não é prejudicado caso o cenário positivo se apresente com a mudança de direção do país, mudança de governo. Onde é recomendável investir em treasuries, bonds, fundos morando no Brasil? Corretora internacional é uma opção? Eu vim para os Estados Unidos em 2014, já faz uma década, justamente com esse propósito, com essa missão, apresentar e facilitar a participação do investidor brasileiro no mercado internacional a partir do grande hub internacional, que é, né, os Estados Unidos. Então, nós fazemos esse trabalho de ensinar as pessoas a como fazer esse movimento e até assessorar elas nessa questão. Se você quiser mais informações, não deixe de buscar aí Liberta Investimentos e abra uma conta ou transfira a sua conta para a nossa assessoria. Meios democráticos não tiram ditaduras. Revolta popular, guerra civil é a solução? Olha, na verdade, os próprios comunistas descobriram há muito tempo, desde a época do Gramsci, que as meras revoltas de cunho militar não têm a capacidade de gerar um sistema estável, um sistema que vai oferecer a possibilidade, né, de perpetuação ao longo do tempo. É preciso, em primeiro lugar, mudar a forma que as pessoas pensam. E é isso que a esquerda tem feito há várias décadas. E é por isso que nós podemos enxergar no Brasil um percentual, né, uma fatia significativa da população apoiando para a presidência um sujeito como Lula, né, que é amoral, que já foi condenado no maior escândalo de corrupção da história do planeta, né, que tem uma postura que é simplesmente inaceitável. Por que existem pessoas assim? Porque há muitas décadas eles estão atuando nas escolas, eles infiltraram a própria religião, a cultura, para mudar a forma que as pessoas pensam. Essa é a única maneira de você conseguir produzir uma revolução, uma mudança que vai se perpetuar ao longo do tempo. E é o que nós temos que fazer. Não adianta uma revolta específica de um grupo específico, ou até mesmo a força, se não há na sociedade amparo a essa visão de mundo. E, na verdade, você pode fazer uma mudança sem disparar um único tiro, sem fazer um ato agressivo, apenas através da cultura, né, e da manipulação da estrutura da realidade através das ideias. É isso que eles fizeram e é por isso que nós temos que restabelecer a cultura e as nossas crenças fundadoras, as nossas crenças civilizacionais, para que essa mudança que nós queremos seja automática. A força nada será ganho. O que fazer com o meu imóvel de R$1.800.000 no Brasil? Moro em Nova York. Imóvel é sempre um problema, né? Para investimento, o imóvel tem que ser muito específico. O grande problema do imóvel é a falta de liquidez e o retorno relativamente baixo, dependendo do caso. Eu tenho imóveis, mas tem que ser muito bem administrado, tem que ser muito bem pensado. Simplesmente deixar lá é uma coisa que não gera um retorno muito grande, especialmente imóveis como um apartamento para alugar ou coisa do gênero, né? Então, via de regra, dependendo da sua estrutura patrimonial,
vale a pena transformar isso em investimentos mais líquidos, ainda mais se a sua vida está nos Estados Unidos, pode haver um problema grande, né, com uma desvalorização continuada do real, caso as coisas sigam do jeito que estão. Fora que, em crises, o imóvel fica ainda mais ilíquido, mais difícil de vender, né? Então, é preciso fazer uma avaliação, não dá para dar uma resposta só com essa informação, mas eu sempre prefiro liquidez e diversificação, especialmente se ele representa uma parte significativa do seu patrimônio. Sua empresa é de investimentos em ações? É só para ricos, né? Não, na verdade, através da solução hoje que a Liberta traz para você, você pode abrir uma conta internacional e abrir aí investimentos em ações, em ETFs, em bonds, a partir de $200. Então não é preciso ter muito dinheiro para fazer investimentos no mundo ou mesmo investimentos no Brasil. O que é Missão Global? O encontro é presencial e direto com você? Então, Missão Global é um evento que a Liberta Global, a nossa Escola Internacional de Investimentos, promove aqui em Miami, em que eu, o Fernando Urich, outros professores, ao longo de uma semana, de pelo menos 4 dias de aulas variadas, apresentamos como você pode participar do mercado internacional, como você pode investir, além de discutir os grandes temas do momento, né? A geopolítica, a macroeconomia, o que está acontecendo no mundo e quais são as perspectivas. Nós já fizemos algumas edições de grande sucesso, né? Os alunos gostam muito e teremos uma próxima edição aí. Nos próximos meses você pode ter mais informações no link aqui no perfil ou um link que acompanha esse vídeo. É visível que Biden tem algum problema sério. Quem realmente está mandando nos Estados Unidos? Olha, muita gente fala na Jill Biden, né, a primeira-dama, que é basicamente a cuidadora do Biden e que, segundo a mídia, está colocando muita pressão para que ele se mantenha na corrida mesmo não tendo condição alguma de ser candidato à reeleição, quanto menos ser presidente, né, hoje. Então, uma figura importante é a própria primeira-dama. Agora, o que a gente tem que se perguntar é quem de fato manda em qualquer país hoje? Aqui nos Estados Unidos surgiu o conceito de Deep State, aquela burocracia não eleita que vai de fato tomando as decisões e dando as cartas. O brasileiro já sabe disso, né? Ficou evidente durante o governo Bolsonaro que existiam outros poderes, outras forças que efetivamente davam as cartas. No Brasil fica claro quem é. Mas essa é a lógica que está se apresentando em quase todos os países ocidentais, em que há uma democracia de fachada, há escolhas limitadas, ou até mesmo uma ilusão de escolha por parte da população, e quem de fato manda, e tem mandado cada vez mais, inclusive implementando censura e repressão, é o chamado Deep State, é aquela burocracia não eleita que parasita a sociedade. Isso que é mais importante. E o Trump tem demonstrado interesse em atacar de frente, que ele chama de pântano, de swamp, mas é algo bastante difícil. Alguns presidentes que tentaram fazer isso de maneira mais agressiva não sobreviveram para contar a história. Em poucas palavras, qual o motivo técnico de manter o dólar alto para controlar a inflação? Não existe motivo técnico, ao contrário, né? Você aumenta a inflação se o dólar sobe, porque boa parte do que o brasileiro consome é precificado em dólar, quando não é diretamente importado. Então, o efeito é o contrário. Uma alta do dólar sempre produz uma pressão sobre a inflação. O que você pensa sobre Ron DeSantis? Ron DeSantis é o governador da Flórida, ele tem feito um governo excepcional. Na sua reeleição, ele já conseguiu mais de 60% dos votos. E lembrem que um tempo atrás a Flórida era considerada um swing state, ou seja, sempre ficava meio dividida entre republicanos e democratas. Nas últimas eleições tem apresentado uma vantagem para os republicanos. E ele tem um estilo parecido com o Trump, em termos de enfrentamento das questões, mas de uma maneira mais polida, além de ser muito mais jovem. Então eu creio que é um presidenciável num prazo maior, é um sujeito com uma ótima capacidade de execução e que tem muito tempo de vida aí, pelo menos será, deverá ser senador aqui pela Flórida, quiçá presidente dos Estados Unidos. Seria um ótimo presidente. Será que o sistema está tão blindado que Lula fica até o final do mandato? Olha, esse é o cenário mais provável, porque o arranjo atual é muito favorável, é muito confortável à oligarquia que escraviza o Brasil há mais de século. Essa que é a verdade. Só vai haver alguma mudança se o descondenado ameaçar desarranjar o sistema de maneira tão profunda que coloque novamente em risco
essa oligarquia, como aconteceu a partir de 2013, com os protestos, né, com a Lava Jato, com a crise econômica que a Dilma jogou o país, que foi o caldo que gerou impeachment e gerou a prisão de muitos desses integrantes dessa oligarquia. Eles não querem ver isso se repetindo. Então, o único risco que o Lula corre de perder o posto é se ele desarranjar o país de uma maneira muito profunda. Não parece ser o caso, não parece ter força para fazer isso no momento. Pode ver que ele já deu uma boa recuada em relação a essas questões das falas, né, sobre a responsabilidade fiscal, sobre a questão do Banco Central e assim por diante. Mas sempre é uma possibilidade. Você acredita que prenderão o presidente Bolsonaro? Olha, eu creio que essa é uma possibilidade e esse é o desejo de uma parte aí do establishment. Se não prendê-lo, acabar, né, com a sua capacidade de mobilizar a população. Mas, sem dúvida, o objetivo é tirá-lo do jogo. Eu acredito que a prisão ainda é uma grande possibilidade. Pelas demonstrações que o ex-presidente Bolsonaro tem dado de amplo apoio popular, essa possibilidade diminui, porque o sistema também não quer gerar, né, não quer dar aí a faísca para uma nova revolta popular. Mas o que eles estão fazendo é colocando, no mínimo, uma camisa de força e retirando a possibilidade dele voltar à presidência um dia ou mesmo ter a capacidade de fazer um presidente, de fazer outros cargos. Mas é difícil, né? Creio que está muito evidente o nível de perseguição, o nível de manipulação do próprio sistema legal, da própria justiça, com o objetivo de perseguição política, né? Chega a ser algo absurdo você observar o tipo de acusação que é feita contra o ex-presidente e a gente compara, né, com o atual presidente, que foi preso em 2 processos, em todas as instâncias, até ser descondenado pelo Supremo, no maior escândalo de corrupção para fomentar um projeto totalitário de poder, né? Se você compara as coisas, você vê o quanto nós já estamos distante do império das leis, do Estado de Direito. A gente tem no Brasil um estado de exceção, e o estado de exceção, uma das suas marcas é a perseguição política dos adversários do sistema. Como viver sabendo que nada mudará e o sistema seguirá mandando e moldando os nossos filhos? Olha, o que nós temos que entender é que há uma verdadeira revolução cultural em curso já há algumas décadas, cujo objetivo é solapar as bases sociais, as bases da nossa sociedade, as nossas crenças mais fundamentais, porque são essas crenças que mantêm a liberdade humana. No final das contas, o que a elite busca é justamente escravizar as pessoas, impondo, né, um sistema que não ofereça a possibilidade de mudanças na estrutura de poder. Esse sempre foi o objetivo. Então nós temos uma sociedade aberta, um modelo como o americano, e nós temos a sociedade fechada, que é o modelo socialista, em que um pequeno grupo de pessoas acaba dando as cartas, acaba concentrando recursos e poder, e só resta ao restante da sociedade obedecer e tentar sobreviver. Então, esse sempre foi o objetivo, é por isso que existe essa guerra cultural em curso. Mas isso me lembra uma colocação do professor Olavo de Carvalho, em 2013, que é muito interessante, né? E peço licença aqui para ler para vocês. 25 de setembro de 2013, um post no Facebook. Preparem-se, dizia o professor. Nos próximos anos, a desordem do mundo atingirá o patamar da alucinação permanente e por toda parte a mentira e a insanidade reinarão sem freios. Não digo isso em função de nenhuma profecia, mas porque estudei os planos dos 3 impérios globais e sei que nenhum deles tem o mais mínimo respeito pela estrutura da realidade. Cada um está possuído pelo que o Eric Wegelin chamava de fé metaestática, a crença louca numa súbita transformação salvadora que libertará a humanidade de tudo o que constitui a lógica mesma da condição terrestre. Na guerra ou na paz, disputando até a morte ou conciliando-se num acordo macabro, cada um prometerá o impossível e estreitará cada vez mais a margem do possível. A Igreja Católica é a única força que poderia, no meio disso, restaurar o mínimo de equilíbrio e sanidade. Mas, conduzida por prelados insanos, vendidos e traidores, parece mais empenhada em render-se ao espírito do caos e fazer boa figura ante os timoneiros do desastre. No entanto, no fundo da confusão, muitas almas serão miraculosamente
meticulosamente despertadas para a visão da ordem profunda e abrangente que continua reinando, ignorada do mundo. Muitas consciências despertarão para o fato de que o cenário histórico não tem em si próprio princípio ordenador e só faz sentido quando visto na escala da infinitude, do céu e do inferno. Essas criaturas sentirão nascer dentro de si a força ignorada de uma fé sobre-humana e nada as atemorizará. Seja uma dessas criaturas.